Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do nosso canal. A partir de agora trazendo uma bomba que acabou de explodir na política. Antes, bem rapidinho, quero perguntar a todos vocês que estão do outro lado mexendo, como é que tá o clima aí na nossa cidade? Tá sol, tá chuva? Vai colocando aqui embaixo, aqui nos comentários, a sua opinião. E claro, quero saber de onde vocês estão me assistindo. Coloca aqui embaixo a cidade, o estado de onde vocês estão me acompanhando, tá? E bem rapidamente, não esqueçam, claro, de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível. E sem mais delongas, vamos direto aqui para as principais notícias de hoje da política nacional e internacional. Fica aí com as informações. We don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis- or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, I will order the Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. To assist in these efforts, I am urging House Republicans to immediately send preservation letters, and we have to do this right now, to the Biden administration, the Biden campaign, and every Silicon Valley tech giant, ordering them not to destroy evidence of censorship. Third, upon my inauguration as president, I will ask Congress to send a bill to my desk revising Section 230 to get big online platforms out of censorship business. From now on, digital platforms should only qualify for immunity protection under Section 230 if they meet high standards of neutrality, transparency, fairness, and non-discrimination. We should require these platforms to increase their efforts to take down unlawful content such as child exploitation and promoting terrorism, while dramatically curtailing their power to arbitrarily restrict lawful speech. Fourth, we need to break up the entire toxic censorship industry that has arisen under the false guise of tackling so-called mis- and disinformation. The federal government should immediately stop funding all nonprofits and academic programs that support this authoritarian project. If any U.S. university is discovered to have engaged in censorship activities or election interferences in the past, such as flagging social media content for removal of blacklisting, those universities should lose federal research dollars and federal student loan support for a period of 5 years and maybe more.
We should also enact new laws laying out clear criminal penalties for federal bureaucrats who partner with private entities to do an end run around the Constitution and deprive Americans of their First, Fourth, and Fifth Amendment rights. In other words, deprive them of their vote. And once you lose those elections, and once you lose your borders like we have, you no longer have a country. Furthermore, to confront the problems of major platforms being infiltrated by legions of former deep staters and intelligence officials, there should be a 7-year cooling-off period before any employee of the FBI, CIA, NSA, DNI, DHS, or DOD is allowed to take a job at a company possessing vast quantities of U.S. user data. Fifth, the time has finally come for Congress to pass a digital Bill of Rights. This should include a right to digital due process. In other words, government officials should need a court order to take down online content, not send information requests such as the FBI was sending to Twitter. Furthermore, when users of big online platforms have their content or accounts removed, throttled, shadow banned, or otherwise restricted, no matter what name they use, they should have the right to be informed that it's happening, the right to a specific explanation of the reason why, and the right to a timely appeal. In addition, all users over the age of 18 should have the right to opt out of content moderation and curation entirely and receive an unmanipulated stream of information if they so choose. The fight for free speech is a matter of victory or death for America and for the survival of Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you, and God bless America. Começando pelo resultado da eleição americana, Deltan Dallagnol, você acredita que vai haver consequências em relação a esse resultado para o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes? Eu acredito que sim, Felipe. E de onde que eu vejo isso? Primeiro porque os Estados Unidos eles têm a prerrogativa, por meio do Departamento de Estado e do Tesouro, de impor constrições para pessoas que praticam violações internacionais de direitos humanos. E, dentre essas constrições, eles podem proibir a viagem para os Estados Unidos, deportar se a pessoa estiver lá, podem bloquear bens e podem até proibir relações comerciais e bancárias com cidadãos americanos e com o território americano. E são sanções impostas para ditadores, para pessoas que praticam violações de direitos humanos no mundo. E uma coisa era o Biden avaliando isso. Outra coisa agora, o Trump avaliando isso, tendo do lado dele Elon Musk. Elon Musk, que já tem uma função prometida pelo Trump dentro da Casa Branca, uma espécie de gestão de eficiência do governo, e Elon Musk, que fez doações pesadíssimas para o Trump ao longo da campanha, a ponto de sortear $1 milhão por dia, desde aí o dia, salvo engano, 17 aí do mês passado até a eleição agora, no começo desse mês, sorteou $1 milhão por dia por eleitor nos estados que eram aí os swing states, os estados pêndulo, os estados chaves dessa eleição. E o próprio Elon Musk que doou milhões e milhões de dólares também para a campanha do Trump. Então o Elon Musk ele tem uma voz muito forte no governo do Trump. Além disso, ele foi lá no maior podcast do mundo, do Joe Rogan, defender o Trump, ele usou o X para defender o Trump, ele foi um dos principais protagonistas dessa eleição presidencial. X é o X, o antigo Twitter, Deltan Dallagnol tá aqui. Moderno. Eu tô moderno hoje. Eu tô falando inglês. Exato. Então, o próprio Trump agora agradeceu recentemente, nessa semana, o Musk, dizendo que o Musk é um gênio. Então, além de ser a pessoa mais rica do mundo, agora o Musk é uma espécie de braço direito da pessoa mais poderosa do mundo. Pessoa essa que tem nas suas mãos o Departamento de Estado, o Tesouro Americano, que pode impor constrições para quem viola direitos humanos. Mas não é só isso. Os Estados Unidos são os principais financiadores da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que formam o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que pode e vai julgar os abusos de Alexandre de Moraes, que foram levados por uma série de peticionários. Essa é uma das responsabilidades desse sistema. O Brasil faz parte do sistema, pode ser julgado, pode ser condenado. Inclusive, a Corte Interamericana pode mandar o Brasil indenizar as vítimas e cassar as decisões judiciais. E
para que seja julgado esses casos, e entrando no mérito, eu não tenho dúvida de que as decisões de Alexandre de Moraes vão ser cassadas, é preciso uma certa prioridade, porque quais casos vão ser julgados, a pressa com que são julgados é uma escolha discricionária, mas o poder de financiamento dos Estados Unidos sobre o sistema é muito relevante e pode influenciar isso. E para fechar, tem ainda o poder do Congresso americano, porque agora não só o Trump está à direita, mas o Congresso americano, tanto o Senado como a Casa dos Representantes, estão à direita. E podem avançar, a partir disso, projetos de lei como aqueles que estavam sendo conduzidos, propostos pelo Darrell Issa, pela Maria Elvira Salazar, pelo Chris Smith, que foram reeleitos e que defenderam projetos de lei para impor sanções àqueles que censurassem a liberdade de expressão de cidadãos americanos, como o ministro Alexandre de Moraes tem feito ao longo dos últimos tempos. Ou seja, na minha visão, a batata do Alexandre de Moraes e dos ministros supremos está assando. O presidente Lula afirmou numa entrevista à CNN Internacional que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa pensar como um habitante do planeta Terra ao tomar medidas relacionadas ao meio ambiente. O petista deu a declaração depois de ser questionado se achava que Trump tiraria os Estados Unidos do Acordo de Paris. Apesar de ter parabenizado Donald Trump após a vitória na disputa eleitoral, há uma semana, na reta final da campanha, Lula declarou apoio à candidata democrata Kamala Harris. Na ocasião, o presidente brasileiro sugeriu que o retorno de Donald Trump à Casa Branca seria o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Essa fala do petista chegou ao conhecimento dos assessores de Donald Trump. E aí, Alexandre, repercutiu que durante o encontro na Flórida, a equipe de Donald Trump teria assistido essas declarações do presidente Lula, exibidas por políticos brasileiros que fazem oposição ao petista. E quero te ouvir se você acha que pode ter algum tipo de retaliação em razão aí dessas falas do presidente Lula ainda durante a campanha, né, declarando apoio a Kamala Harris e falando em volta de fascismo e nazismo em eventual vitória de Trump, que acabou se confirmando. Sim, certamente. Porque é muito grave chamar alguém de nazista. Como se sabe, nazista é o partidário do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Não sei se ele sabe disso. Fascismo também, né? O fascismo do Mussolini e o nazismo do Hitler. Ele está atribuindo isso a Donald Trump, né? Em véspera de eleição, com uma acusação gravíssima em véspera de eleição, tentando interferir numa questão absolutamente interna dos Estados Unidos, que é a eleição. Talvez a questão mais importante que os americanos, entre eles, resolvem. Né? Aqui no Brasil está cheio de gente que não aceita a decisão da maioria dos americanos. Uma maioria de quase 60-40, né? Com 312 sobre 538 delegados, e mais aquele tsunami da cor republicana que a gente vê, não há dúvida da decisão do povo dos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem gente que não concorda com a decisão do povo americano e se diz democrata. Não, é mentira, você não é democrata. Agora, é muito grave que o chefe de Estado no Brasil, né, atribua a um candidato à presidência dos Estados Unidos, que foi eleito 47º presidente, nazismo e fascismo. Vai ter consequências. Né, vai ter consequências. Ele fica muito animado, falou demais. Né, só para lembrar de novo da Wiles, né, ela segurou muita coisa do Trump, que lá na outra eleição ficava atabalhoado, desorganizado, improvisado. Ela botou ordem, como vocês lembraram aí, estrategista, e botou ordem, durona, botou ordem. Essa ordem vai continuar. E certamente ela vai ficar sabendo também, né? Trump já soube lá na Flórida. Claro que era para saber, porque foi uma declaração pública, para todo mundo ouvir, né? Que o presidente do Brasil qualifica o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo como nazista e fascista. Gravíssimo. Deixa eu ouvir a Ana também sobre essa declaração do presidente Lula, quando ele se manifestava sobre a possibilidade de Donald Trump tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Lembrando que no primeiro mandato o Donald Trump tirou o país, Joe Biden reinseriu os Estados Unidos no acordo e agora
surge essa discussão se Donald Trump fará a mesma coisa nesse segundo mandato. Ana. Então, Paula, é muito bom a gente falar desse nome, né, da Suzy Wiles, porque ela é, como vocês estão falando, uma estrategista de primeira linha. E é aquela coisa, ela é uma mulher que chegou neste posto de chefe do gabinete geral da Casa Branca, da presidência, não por ser mulher. Essa é a grande diferença, mas pela competência e pelo que muitos falam, ela é aquela mulher que consegue colocar 1 milhão de informações na cabeça ao mesmo tempo, tem uma memória absurda e claro que o assunto Brasil vai chegar nela, já chegou, né? Todos eles já sabem, Donald Trump tem um relacionamento próximo com o presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro estava lá durante a apuração da eleição, na noite de terça-feira. E tem também, Paula, aquilo que nós temos falado aqui já há muito tempo, as relações nada republicanas, nada saudáveis e nada democráticas do Brasil de Lula, porque não é o Brasil dos brasileiros, do Brasil de Lula com hoje, o maior inimigo hoje dos Estados Unidos da América, que é o Irã, o maior financiador do terrorismo no mundo hoje. É claro que eles sabem disso, Paula. A própria relação do Lula com a Venezuela, com o ditador da Nicarágua, com ditadores africanos, com Cuba, é claro. Aqueles navios iranianos, eu repito, que ficaram atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado, aquela história ainda está atravessada no gabinete de muitos senadores, inclusive do primeiro senador que puxou essa história, que foi o senador pelo Texas, Ted Cruz, ele agora foi reeleito. Ele foi reeleito e ele vai dar sequência a essa história. Então, o problema do Lula dar uma declaração dessa, Paula, seguindo, fazendo aí, pagando um pedágio ideológico para os bobocas aqui da extrema esquerda americana, é que ele cai exatamente nessa ladainha que daqui a pouco vai prejudicar o Brasil, porque os próprios democratas abandonaram essa ladainha. O que é uma coisa muito engraçada. Falaram durante a campanha toda que Trump era nazista, que era fascista. Numa entrevista à CNN com o apresentador Anderson Cooper, ele perguntou categoricamente: a senhora acha que Donald Trump é fascista? Com todas as letras ela disse: sim, acho que é um fascista. E embarcaram nessa onda, que até Ronald Reagan sofreu com essa onda de que é nazista. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar montagens do Reagan com aquele bigodinho que eles colocam em todo mundo, todos os dissidentes e opositores políticos. Só que ontem, o discurso do Joe Biden foi de uma transição pacífica de poder, que Donald Trump está convidado, vou almoçar com ele essa semana. Peraí. O cara é o Hitler, mas você vai promover uma transição pacífica de poder para o Hitler? Você vai almoçar com o Hitler essa semana? Ou seja, não para em pé, Paulo. Não para em pé. Eles já voltaram no discurso mais brando e o Lula agora vai pagar o preço da boca grande que tem.